Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato de Amorim Gomes, eu sou sócio-diretor da Wired Tech e estou aqui para conversarmos sobre diversos assuntos relevantes que estão no nosso meio profissional e acho válido conversarmos sobre um tema muito quente nesse momento, que são as chamadas soft skills. Para quem não sabe, essas soft skills, né, são algumas competências que, principalmente agora, nesse período de pandemia, se tornaram extremamente relevantes para os profissionais e para todos aqueles que têm experimentado e trabalhado em home office. Você mesmo já deve ter ouvido falar das soft skills. São habilidades que as máquinas não podem copiar, né? Entre elas, a gente pode citar, por exemplo, a comunicação, a liderança, a própria resolução de problemas e mesmo a capacidade que temos de aprender, ou seja, principalmente agora, o aprendizado online. O trabalho remoto, né, ele fez com que todas essas soft skills ficassem mais valorizadas e principalmente uma delas, a gente pode falar que é a comunicação. A gente tem percebido cada vez mais a necessidade de falarmos com os nossos colaboradores, falarmos com os nossos pares, conciliar tudo isso, inclusive, com a nossa comunicação com a família. Então, em um período que gera tanta ansiedade, tanto estresse, ter essa habilidade, ter e gerar essa empatia na comunicação é algo que tem sido muito, muito valorizado pelas empresas. Principalmente quando a gente tem que lidar com uma comunicação que evite também a questão dos conflitos e gere também o que a gente pode chamar de engajamento e ação por parte de outras pessoas. A comunicação, ela precede pelo menos de 3 elementos importantes. A gente sempre tem o que a gente chama da figura do emissor, a figura da mensagem e a figura do receptor. Dos mais importantes elementos para observarmos a respeito da questão da comunicação é os ruídos que podem haver quando a mensagem é emitida para o receptor. Isso é um ponto muito relevante e muito importante. Quando a gente fala a respeito disso, numa atmosfera onde as pessoas estão trabalhando em home office, as pessoas estão principalmente em casa, muito desse ruído, a gente observa, tem a ver também com as questões tecnológicas, ou seja, a observância dos recursos que são utilizados para que essa comunicação seja mais eficiente. Portanto, quando a gente faz uma gravação pelo Zoom, pelo Meeting, por algum sistema de webconferência, conferir todos os recursos que dizem respeito a áudio, microfone, vídeo, são bem importantes para que não haja esse primeiro ruído que nós chamamos do ruído tecnológico. Por outro lado, nós também temos o que a gente pode chamar dos ruídos que são gerados pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas próprias ansiedades. Então, respirar fundo, ficar relaxado e comunicar-se de forma mais direta e objetiva possível pode também minimizar os ruídos que podem surgir de pensamentos que às vezes divagam quando a gente está expressando uma mensagem para uma outra pessoa. Outro lado muito importante também é a preparação que nós temos em relação à mensagem que vai ser emitida. Ou seja, nos prepararmos com antecedência em relação ao conteúdo e a algo que vai ser comunicado para que essa mensagem seja o mais limpa e direta possível para as pessoas que irão interagir conosco. Por isso que essa é uma das habilidades comportamentais, né, mais exigidas hoje, né? Muitas pessoas, pelo meio falado ou mesmo pelo meio escrito, têm dificuldade de se expressar. Hoje é muito interessante comentar isso, né, em detrimento a outros períodos onde, por exemplo, o sistema de mensageria eletrônico, que a gente inclusive utiliza bastante hoje, pelo chat, como por exemplo o WhatsApp, ou mesmo quando a gente utiliza ainda o e-mail, alguns cuidados que a gente pode chamar até de netiqueta, né, no estilo, na expressão da comunicação, se tornam ainda bem relevantes. Algo que eu não preciso comentar muito, mas, por exemplo, quando você escreve algo para uma pessoa e sem querer deixa o seu texto em caixa alta, aquilo significa e expõe como se você estivesse um pouco mais ansioso em relação àquela mensagem. Então, até mesmo ter esses cuidados eletrônicos na comunicação se torna algo também bastante relevante. Portanto, aqui fica a nossa dica da semana. Se preocupar, então, com a comunicação em relação
as competências comportamentais como uma soft skill importante a ser trabalhada. Pensar também em como se expressar, tanto verbalmente, oralmente e pela escrita, usando os elementos da netiqueta. Inclusive, pessoal, nós da Wire iremos disponibilizar a vocês uma pílula falando sobre netiqueta, ou seja, falando sobre alguns comportamentos digitais importantes para que nesse período em que estamos interagindo cada vez online, sejamos aquela pessoa que é vista pelo outro como uma pessoa educada, uma pessoa que tem senso e empatia pelo outro, ok? Essa é a nossa dica da semana. Ficamos por aqui. Aguardamos você na próxima semana com outras dicas. A Wired Tech está com você. Um grande abraço e até mais.